Bem, muito boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo através dessa live. Quero aqui cumprimentar o deputado federal Padre João. Quero aqui também cumprimentar o meu colega de bancada, deputado Odair Cunha. E essa live, ela tem um tema muito importante, um tema muito caro à nossa sociedade, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo uma verdadeira preocupação, até mesmo uma instabilidade muito grande política no nosso país, no que diz respeito à nossa democracia. Então, o tema dessa reunião é justiça social e democracia e os desafios para o Brasil contemporâneo. Então, queria aqui começar com o Padre João. Claro que nós vamos estar debatendo aqui, os três, nós vamos debater esse tema, nós vamos conversar, nós vamos, na verdade, discutir, tentar discutir com mais profundidade com todos que estão nos ouvindo, porque, com certeza, esse tema é de interesse do povo brasileiro. Então, passo aqui a palavra para o nosso querido Padre João, para que ele possa comentar o tema. Então, saudação, Rejane, né, colega, companheira, deputada federal, pelo Piauí, esposa também do nosso ex-colega, e hoje governador, Wellington Dias, companheiro Odair Cunha, Minas. Olha, apesar de todo o sofrimento, dor, né, é importante a gente estar fazendo esse debate. Eu quero, talvez, focar em relação à justiça social. Por quê, Rejane, Odair? Eu tenho feito várias reuniões assim. É muito preocupante, porque o que vai garantindo a justiça social é o próprio Estado brasileiro, o Estado. Nós, da esquerda, sempre defendemos a importância do Estado. E algo... Mas essa semana que veio assim, eu estou amadurecendo essa situação em partilho com vocês, porque nós podemos vivenciar a importância que foi o Estado nos governos Lula e Dilma para garantir a dignidade, no sentido de recolher os impostos e transformar isso em políticas públicas, em programas, indo ao encontro do povo, sobretudo dos que mais precisam para garantir dignidade. Então, a importância do Estado, todas as áreas, na ação social, na educação, na agricultura, no meio ambiente. O que é assustador que a gente está vivendo? A negação do Estado. A negação do Estado. É o ministro do Meio Ambiente que nega todas as políticas ambientais, é o ministro da Economia que nega todas as políticas da economia, ou seja, não consegue enxergar a maior parte da economia, que é dos micros, pequenos e médios, e o ministro, sobretudo o ministro da Cidadania, onde que está mais voltado em relação aos direitos, à justiça social, que vem negando os direitos. Embora no Congresso a gente tenha votado, apesar do oportunismo de alguns, que querem também colocar uma pauta, uma agenda neoliberal, que atende o capital, mas e o que a gente consegue ainda votar, o governo vai adiando, ou seja, não viabiliza essa justiça social e vai consolidando a negação do Estado. Qual que é a minha preocupação, Odair? Você que tem também essa experiência no Executivo, no governo do Estado. Da mesma forma que há algumas décadas criminalizaram o partido político, porque nós estamos falando aqui também da democracia. Partido como principal instrumento para garantir a democracia. Criminalizar a política. Essa criminalização, ao longo das décadas, na verdade, com a grande mídia, o capital, levaram as pessoas a ter uma certa aversão à política a partido. E o que eu estou percebendo agora? Uma certa aversão que nasce no meio social, na base social do próprio Estado. Olha para vocês verem que risco que nós estamos correndo. Aquele que deveria garantir a justiça, a dignidade, já está tendo uma aversão do Estado, porque o Estado que chega está sendo um Estado opressor, um Estado que mata, um Estado que privilegia os grandes e que massacra os pequenos, um Estado que retira direito.
Então, é uma situação preocupante para nós, e eu já iniciei colocando essa situação, mas há um esforço, o PT tem cumprido um papel fundamental, né? Estamos, pelo menos aqui, nós três, com toda a nossa bancada, sendo protagonistas de um processo para garantir a justiça social, através de uma legislação, apesar que o executivo, que tem que não só sancionar, mas regulamentar, vem dificultando todo esse processo. É lamentável o que a gente está passando no nosso país. Com certeza, né? É lamentável, é preocupante, e você traz aí um assunto, Padre João, com certeza interessa a todos nós, que é a questão, por exemplo, da criminalização da política. Eu acho que se chegamos aonde nós chegamos, para o momento que nós estamos vivendo, não é, com o avanço do autoritarismo e como o governo Bolsonaro chegou ao poder, e nós estamos acompanhando também com muita preocupação a questão das fake news, e a gente sabe que o uso abusivo, ilegal das fake news levou a um governo como esse, e as consequências desse governo que não foi trabalhado de forma democrática, para que a população pudesse conhecer os seus projetos, pudesse conhecer, enfim, as suas propostas, e o certo é que ver uma pandemia como essa, talvez nunca visto na história do nosso país, e a forma como ele vem trabalhando as políticas públicas. E o último agora, a última decisão dele absurda com relação aos dados junto ao Ministério da Saúde, no que diz respeito à transparência desses dados da pandemia, que envolve aí todos os estados, né, e que preocupa muito, porque num país democrático de direito, tá aqui, que é advogado, o deputado Odair Cunha, com certeza ele vai poder falar com mais propriedade sobre isso, e a transparência num país democrático de direito, com certeza, é fundamental no processo de consolidação da nossa democracia. É isso aí. Não é isso, deputado? Odair? Eu quero cumprimentar você, Rejane, o deputado Padre João. É uma alegria ter a oportunidade de falar com vocês neste entardecer de domingo e com todos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais, porque o objetivo central da democracia, do poder, desse poder que emana do povo e diz a nossa Constituição, em seu nome deve ser exercido, tem como objetivo central a criação do bem-estar social. O Estado, como bem assinalou o Padre João, precisa criar esse bem-estar social, efetivando políticas públicas na saúde, na educação, garantindo segurança pública, porque o que a gente tem assistido do ponto de vista da paz social é que o governo Bolsonaro tenta privatizar a segurança pública, como se cada cidadão fosse responsável pela sua segurança. E nós entendemos que é o Estado que deve garantir a segurança do cidadão. É claro que em situações específicas pode haver porte e posse de arma, mas de maneira geral a regra é o desarmamento, não o que a gente tem assistido. Por exemplo, este mês nós tivemos um recorde de venda de munições para armas em geral. É sinal de um governo que acena para a privatização da segurança pública, como se a segurança não fosse responsabilidade do Estado. Ora, hoje nós assistimos pelo Brasil manifestações democráticas e talvez há 10 anos atrás fosse impensável. Ninguém conseguiria imaginar que nós teríamos um domingo de manifestações públicas no meio de um processo de pandemia, onde o isolamento social é necessário, e mesmo assim as pessoas ainda entenderam ser urgente e emergente que elas ocupassem as ruas e as redes sociais para garantir democracia. Por quê? Porque nós temos um governante que o tempo inteiro fica testando as instituições brasileiras, fica o tempo inteiro, todas as semanas, ele acaba cometendo um crime de responsabilidade
porque não cumpre o seu papel de governante do país. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje é um total desgoverno. Por quê? Porque não há respeito às diferenças culturais, à perseguição, não há tolerância. Numa democracia, a tolerância e o respeito ao outro, ao pensamento do outro, à liberdade de imprensa, é fundamental. São questões fundantes de um espaço democrático. Não basta ser eleito para se dizer que tem democracia. O exercício da democracia e a garantia da democracia se dá no exercício do poder. O cidadão que ocupa o Palácio do Planalto precisa entender que há outras instituições, que há outros poderes e que há a liberdade de pensamento. Agora, a liberdade de pensamento, ela precisa ser fundada na ciência, na verdade. E o que a gente assiste é o presidente da República produzindo notícias fantasiosas e falsas. E agora, como você bem lembrou, Rejane, isso é grave, ele busca esconder o número de mortos. Ele busca esconder a falência do seu governo no combate ao coronavírus. Porque é o governo federal o responsável por coordenar as ações nacionais de enfrentamento. Hoje eu dizia mais cedo, numa outra encontro que eu tive, que a defesa da vida, ele gosta de dizer muito isso, que defende a vida, a família, mas a defesa da vida não é só a defesa do direito de nascer. A defesa da vida deve ser o direito de permanecer vivo, ou seja, defender a vida em todas as suas etapas. É fundamental que nós tenhamos essa compreensão de defesa da vida. E o presidente da República, neste momento, faz o contrário. Ele distribui armas. O presidente da República, nesse momento, não cuida da saúde pública, não investe em medidas sanitárias. Nós vimos, eles ficaram de entregar 42 milhões de testes, entregaram 10. Ficaram de distribuir para estados e municípios 28 bilhões de reais, distribuíram 8. É um governo incompetente. E agora, com essa falta de transparência, busca esconder os números. Veja, e eu vou passar a bola para vocês daqui a pouquinho. Quando você vai ao médico, o médico precisa, uma questão elementar, antes dele dar o remédio, ele faz um diagnóstico. No diagnóstico, é fundamental você ter clareza do quadro atual do cidadão. Se nós não temos clareza aonde existe maior incidência de casos de coronavírus, se nós não sabemos qual é a região ou qual município que tem maior incidência, nós estamos, com esta medida, o governo Bolsonaro está expondo a vida das pessoas ao risco. Não é só uma questão de impedir as pessoas de ir e submetê-las a processos de isolamento, mas informar o cidadão sobre os riscos que ele tem ao ir naquele ou em outro lugar. É disso que nós estamos falando. Informar é preciso. E o governo trabalha para desinformar. E um governo que não é transparente é autoritário, não é democrático. E, aliás, é isso que nós estamos assistindo. O Brasil se assemelhando a outros países que têm características autoritárias. Isso realmente, o que você falou, né, é extremamente preocupante. Inclusive, eu ouvi agora alguns especialistas falando há pouco sobre essa questão da não transparência, ou seja, de não passar as informações, e aí eu estou me referindo a esse ato do Ministério da Saúde com relação aos dados da pandemia. Porque os dados que chegam lá no Ministério da Saúde são dados consolidados dos estados, para que depois eles possam tomar decisões baseado também numa avaliação de cientistas, enfim, de especialistas,
mas também fazendo a comparação com os outros estados vizinhos, enfim, para daí realmente delinear e desenhar as políticas públicas. Significa dizer, o fato deles não terem esses dados consolidados, portanto, de todos os estados, coloca realmente em risco a vida da população. E isso é lamentável, porque nós estamos vivendo realmente, repito, uma crise sanitária gravíssima no Brasil. Nós somos o segundo país no mundo com o maior número de contágios. Já ultrapassamos a Itália em termos de óbitos. Já falam que a América Latina e o Brasil já é um novo epicentro dessa doença. Então, não ter essas informações consolidadas e precisas, os estados e municípios, certamente, isso fere-se a nossa democracia de morte, porque a democracia é um interesse de todos. É legislar, é pensar políticas públicas e implementar políticas públicas em benefício da coletividade. Então, isso que você colocou realmente é algo muito sério e muito grave. Eu, por exemplo, acompanho aqui o governador Wellington Dias, e ele faz parte do consórcio do Nordeste. E eu percebo aqui, ele conversa muito comigo, as decisões que eles tomam aqui em conjunto, ou seja, eles têm um comitê que ajuda eles também na tomada de decisão, composto aqui por especialistas e médicos, mas sempre avaliando aqui os estados vizinhos e a conjuntura nacional. Então, realmente, isso é muito sério e é lamentável. Não é isso, Padre João? O que você tem a dizer sobre isso? Você, Rejane, em relação a eu e o Odair, os nossos conterrâneos mineiros, vive numa situação, de certa forma, privilegiada, porque vocês têm um governador. Além de ter um governador que interage também com os governadores vizinhos. O problema em Minas Gerais, ele se agrava porque, além da ausência do governo federal, e que só atrapalha, porque ele provoca, ele quase que motiva, de fato, os tumultos e tudo mais, a quebra do isolamento, dificulta o isolamento, nós temos também um governador aqui que só dificulta. Nós tivemos trabalhadores da educação que receberam o 13º tem uns 15 dias. Nós temos situação, então, crítica do governador, ele não consegue liderar, porque nós temos 853 municípios. Aqui, a divisa com São Paulo, com o Rio de Janeiro, com o Espírito Santo, com Bahia, e não tem diálogo nenhum. Então, o governador, ele se nega, secretaria, de, no mínimo, interagir com os prefeitos, e ele disse que o vírus tem que passear para o interior, ou seja, sem dados nenhum, é uma coisa absurda, absurda. E, então, não tem a testagem, a gente não tem como. Nós temos micro-regiões, nós passamos aqui de 20 milhões de mineiros. Nós temos micro-regiões na faixa aí de 300 mil pessoas que, às vezes, não tem 10 respiradores. Então, a pandemia ela se expande, a gente percebe contaminação comunitária expandindo bem para o interior, embora Belo Horizonte tenha segurado bastante a questão do isolamento social. Acho que se não fosse a capital segurar, nós já estávamos numa situação caótica, crítica, devido à irresponsabilidade do presidente da República, à irresponsabilidade, omissão, covardia, que é tão cruel do governador Zema. E, nesse sentido, não garante a justiça social, né, que está dentro do tema dessa live. Nós não temos como, o Estado brasileiro não provê, de fato, porque nós, nesse momento, tínhamos que garantir tudo necessário para o cidadão, para o trabalhador, seja do campo ou da cidade, tudo necessário que lhe garanta dignidade. Que lhe garanta dignidade. Acesso a tudo necessário que lhe garanta dignidade. Embora o Congresso venha fazendo, isso não está sendo viabilizado pelo Executivo, lamentavelmente. Então, a dignidade das pessoas humana, ela está ferida, porque não tem, primeiro, a harmonia entre os três poderes, né, que o Estado brasileiro ele não chega na ponta, como chegou no governo Lula e Dilma.
chegou. Por isso que a exigência, como essa live ela nos provoca em relação aos desafios para o Brasil, o maior desafio nosso é retirar esse governo que está aí. Então, o Fora Bolsonaro é uma exigência ética, uma exigência social, uma exigência cidadã, porque nós temos um governo, um aparato que é a negação das políticas. E assim não tem como consolidar, na verdade, o que nós chamamos aí de justiça social. E o crime se estende é justamente o que vocês colocaram aí, né? O Odair e você, Jane, em relação... A gente não tem informação, estamos no escuro, estamos em pleno escuro e numa guerra. E triste, então, a situação que vivemos. Realmente, nós tivemos grandes avanços com os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma com relação a essa harmonia entre os poderes, né? Quer dizer, como se não bastasse essa crise tão séria do coronavírus, ainda uma instabilidade política assim, gigantesca, essa falta de harmonia, essa falta de entrosamento dos poderes, né? E isso, para nós vamos sentir um abalo muito grave, porque nós estamos agora vivendo o epicentro aqui da pandemia, mas depois vem a questão da nossa economia. E eu acho que as duas coisas, elas não podem realmente andar de forma separadas, até porque nós fizemos um esforço tão grande aí no Congresso e nós estamos fazendo, especialmente aí na Câmara, onde nós iniciamos políticas públicas essenciais para socorrer, principalmente aqueles que estão desempregados, as pessoas que estão na informalidade, a exemplo do auxílio emergencial. E quando eu falo de políticas públicas, quando a gente fala de justiça social, nós não podemos realmente esquecer dos avanços que nós tivemos no governo do Partido dos Trabalhadores, à frente o presidente Lula e, na época, a presidenta Dilma. E aí vem esse novo desafio, que é a continuidade do auxílio emergencial, porque hoje é uma questão assim, de extrema necessidade, essa discussão realmente da continuidade do auxílio emergencial, pelo menos até o final do ano, quando termina aí o decreto do estado de calamidade. Aí depois vem a outra discussão também, que a gente já tem fomentado isso na própria bancada, que é a renda mínima permanente aí para os brasileiros, principalmente porque a segunda onda ela vai vir, dizem até que é mais forte, que é a parte da economia, da geração dos empregos, a manutenção dos empregos, a garantia da renda. E até lá isso acontecer, é preciso, pelo menos, garantir um mínimo para essas famílias. É isso, deputada Daí? Jane, exatamente, nós precisamos garantir que as pessoas tenham qualidade de vida. Agora, eu queria dar um passo atrás ainda, falando do assunto sanitário, eu acho que esse econômico nós precisamos tratar também, mas o nível o que me incomoda muito é o nível de desprezo do governo Bolsonaro com o tema da saúde pública. Porque, ao não revelar os números, primeiro, ele quer, na verdade, esconder os rostos destes mais de 35 mil brasileiros que morreram vítimas desta pandemia. Ele não tem a dignidade de se solidarizar com as famílias. Ele não tem a dignidade de tratar o assunto com seriedade. Pode um governante sério, em qualquer lugar do mundo, durante a maior crise sanitária da história, se não a maior, a das mais devastadoras da história da humanidade, pode um governante não ter o titular da pasta da saúde? Pode governar com um secretário executivo? Alguém pode dizer, mas isso é simbólico. Mas nós estamos falando de símbolo mesmo. Nós estamos falando da relevância do assunto, da importância que eu dou, não aos números, a cada uma das pessoas. Este governo quer esconder estes rostos. Nós, do Partido dos Trabalhadores,
da oposição na Câmara e do Senado, nós não vamos admitir de forma nenhuma que essas pessoas sejam esquecidas, caiam no anonimato. Estes números, porque vejam, isso nós estamos falando de uma situação passada. Analisar estes números, que eles não estão agora publicando, significa analisar o que ocorreu. Os testes nos dariam condições de nós analisarmos o prognóstico para frente, olhar para frente. O teste é o nosso radar. Ele vai identificar aonde a gente pode ir, onde a gente não pode ir, onde nós precisamos de maior ou menor atenção. O teste é para isso, né? É como se fosse aquele radar meteorológico do avião, que identifica as nuvens pesadas, para o avião fazer o desvio. Nós não temos condições nem de olhar para frente e nem conseguimos olhar no retrovisor, porque este governo quer retirar o retrovisor para não olhar o desastre que tem sido o governo Bolsonaro em matéria de saúde pública. Aqui em Minas, o padre João falou bem, não é diferente. Há uma subnotificação gigantesca. É claro que tem a ver também com um pouco, na minha opinião, padre João, com a característica do mineiro. Às vezes as pessoas brincam, mas o mineiro é desconfiado, sim. E o fato de a pessoa ser mais desconfiada, num cenário de incertezas, ela se resguarda mais. E é claro que o que ocorreu e ocorre em Belo Horizonte, do ponto de vista do plano de quarentena, foi muito importante para a gente garantir um suporte na rede pública de saúde, a fim de atender os casos que ocorreram e que estão a ocorrer neste momento. Isso é importante. Agora, você tocou no outro assunto que eu queria dividir com vocês aqui, com todos que estão nos acompanhando. Quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando pelas nossas redes aqui. Eu estou vendo pelas minhas redes um tanto de amigos e amigas mandando mensagem. Tenho certeza que nas redes de vocês também, do PT da Câmara. Mas o que eu acho importante nesse momento, a gente ter clareza do seguinte: o governo Bolsonaro é um governo que tenta discutir o que fazer na segunda onda, mas quer repetir as práticas do passado. Isso está muito expresso, na minha opinião, na fala do Paulo Guedes durante aquela reunião, se a gente pode chamar aquilo de reunião, que o presidente Bolsonaro fez com o conjunto dos seus ministros. Ele disse assim, com as palavras dele: nós somos um cenário de guerra, todo mundo está no chão, porque tem bala para todo lado, bomba para todo lado, mas nós não vamos, disse ele, perder a bússola. Ora, o que é não perder a bússola, no dizer dele e naquele contexto da reunião? É manter a política de reformas, o que eles dizem, reformas estruturantes ou reformas estruturais. É a ideia do Estado mínimo, a ideia de atração de investimento privado ao invés de investimento público. Ora, nós votamos na Câmara e no Senado o orçamento de guerra. O governo federal tem todas as condições, o presidente da República tem todos os instrumentos devidos e necessários para implementar a política para garantir saúde pública e renda para o povo brasileiro. Mas o que disse o Paulo Guedes é o contrário. Disse o seguinte: nós vamos ganhar dinheiro, nas palavras dele, nós vamos ganhar dinheiro com essa crise, nós vamos apoiar os grandes. Agora, se a gente tentar salvar os pequenos, os pequenininhos, nós vamos perder dinheiro. Isso não é perder dinheiro, senhor ministro Paulo Guedes. Isso é ganhar, é salvar vidas, é proteger o cidadão brasileiro. É disso que nós estamos falando. O Estado tem que cumprir o seu papel. A agenda recessiva de Paulo Guedes, Bolsonaro e companhia, a agenda que eles vêm implementando no Brasil, desde o golpe contra a presidenta Dilma, precisa ser barrada por força do povo, pelas forças democráticas no Congresso Nacional. Porque esta agenda, este método de governo, que é de retirar direito dos trabalhadores, da iniciativa pública e da privada, produzir recessão sem investimento público,
é uma agenda que já deu errado em outros países do mundo e continuará dando errado no Brasil. Paulo Guedes, o Padre João e Rejane, disse naquela reunião, não sei se vocês viram isso, ele teve a cara lavada de dizer que, olha, nós vamos atrair investimentos do exterior para o Brasil, porque não sei aonde quer investir no Brasil, porque não sei aonde quer investir no Brasil. Olha, meus amigos e amigas, quem, em sã consciência, em algum lugar desse planeta, vai querer investir num país onde o presidente da República não divulga o número de mortos em razão dessa pandemia? Só se o cidadão tiver espírito suicida. Como os investidores não têm espírito suicida, ao contrário, eles querem um ambiente institucional seguro. Eles não querem ver o comandante máximo da nação agredir a primeira-dama da França, agredir as mulheres, agredir os negros. Eles querem segurança institucional, racionalidade. Com este ambiente que Paulo Guedes e Bolsonaro criam em todos os momentos no país, não é possível ter investimento privado. Nós temos que garantir, neste primeiro momento, investimento público para as ações sérias. Voltar com programas de Minha Casa e Minha Vida, moradia popular. Quantas pessoas precisam? Eu estou assustado, Padre João, porque nós, em Brasília, você falou bem aí, eu fiquei um tempo sem estar em Brasília cotidianamente no último mandato, fiquei assustado como eu comecei a ver pessoas em situação de rua em Brasília. Como você agora aqui em Pouso Alegre, são cidades, Rejane, aqui do sul de Minas, que tem 120, 130 mil habitantes, 150 mil habitantes, que para nós aqui já são cidades grandes. Essas cidades já têm muitas pessoas em situação de rua, desempregados. Se o Estado brasileiro não agir para proteger essas pessoas, nós não teremos a garantia do bem-estar social. E por isso, você falou bem, a manutenção do programa de renda mínima emergencial é fundamental. A manutenção do programa e do valor, porque o valor já é mínimo. O que nós, a bancada do PT, defendemos era um salário mínimo. Porque nós estamos falando de segurança alimentar. Segurança alimentar é garantir ao cidadão o direito de ele ter o alimento necessário, na quantidade necessária, na regularidade necessária para a sua sobrevivência. E eu vejo que, infelizmente, nós temos um pacto social hoje no Congresso Nacional pela democracia, mas nós temos que avançar para ter também um pacto social pelos direitos do povo trabalhador desse país. Eu acho que você falou muito bem sobre essa questão do bem-estar social, né? E quando eu falei, por exemplo, da continuidade do auxílio emergencial, porque é bom lembrar o início dessa história, né? Porque o Guedes só queria dar R$200 e foi uma iniciativa nossa, da nossa bancada, para que chegasse pelo menos o salário mínimo, realmente. E depois tivemos o apoio da oposição e conseguimos, graças a Deus, aprovar esse auxílio emergencial. Mas ele continua dizendo à equipe econômica do governo que talvez vá dar 300. Aí vai rebaixar o valor para R$300. Isso é extremamente preocupante. Mas é claro que nós vamos lutar mais uma vez para que realmente se mantenha o valor e que possa dar continuidade, pelo menos até o final da pandemia, né? Até o final do decreto. A pandemia a gente não sabe quando é que vai terminar, mas esperamos em Deus, né, Padre João, que encontre aí uma saída, os cientistas, né, nesse caso, uma vacina ou uma medicação. Mas realmente a gente deu todas as condições, Odair, para que o governo federal pudesse fazer esses investimentos, fazer os gastos públicos necessários com relação ao orçamento de guerra, seja com relação à saúde e seja também com relação a socorrer as famílias mais vulneráveis nesse momento realmente dramático. Não é isso, Patrão? Mas um grande desafio, né, que nós estamos vivendo e temos para frente em curto prazo. Porque, olha, a Comissão de Direitos Humanos, mesmo em tempo de pandemia, nós já fizemos 3 reuniões para viabilizar os que estão excluídos.
porque o executivo ele recorreu, melhor, a cadastros antigos, tanto do TSE, a questão eleitoral, que trouxe um grande transtorno, excluindo os que foram candidatos na última eleição, muitas pessoas pobres que precisam. O cadastro de emprego era um cadastro mais velho, então as pessoas que ficaram desempregadas em fevereiro e tudo estão excluídas. Então, nós temos ainda milhões de brasileiros que não receberam a primeira parcela. Olha a crueldade do futuro. Não receberam a primeira parcela. É verdade que alguns já receberam a segunda. E que o PT vai fazer tudo para garantir, no mínimo, até dezembro. Mas a nossa luta é que pague. Nós reunimos, olha, o Ministério da Cidadania, Dataprev, Caixa Econômica Federal, apontamos os problemas, apontamos a solução. Você, Regiane, também que é da área, a rede SUAS, que foi, bem dizer assim, consolidada, né, no governo Lula e Dilma, CREAS, CRAS, não, todo o sistema único de assistência social não está sendo otimizado. Aí centralizou tudo na Caixa Econômica Federal e com cadastros ultrapassados, excluindo milhões de brasileiros que têm direito pela lei, e mesmo assim, outro projeto, que foi o 873, ampliando para outras categorias, ou tirando também dúvidas, né, em relação ao agricultor que não estão no CAD único, pescador, infelizmente eles vetaram. Então, Odair, Regiane, acho que é importante o nosso líder exigir a apreciação dos vetos, porque a apreciação do veto, mesmo em tempo de pandemia, né, dessa deliberação à distância, é uma questão também para garantir a justiça social, que é o tema aqui, né, dessa live. Então, acho que nós temos grandes desafios no momento, mas, como vocês falavam, o Dair levantou a questão da economia, a Regiane também, a deputada Regiane. Olha, o próprio PA, ele alavanca a economia local, o Programa de Aquisição de Alimento, e que está aí emperrado, o PNAE. Então, muitas iniciativas dentro da lógica da economia solidária, mas não é tarefa, o Paulo Guedes não quer, ele quer uma grande economia, ele quer recursos, é para as multinacionais e para os grandes bancos. Então, hoje, nós temos a clareza. Por isso que tem vários aqui, eu não vou nominar as pessoas que estão participando da rede, mas veja, né, o PT mostrou para o mundo inteiro, o PT mostrou para o mundo que é possível investir, que é possível o Estado ir lá no mais pobre, lá no mais isolado. Chegou com Luz para Todos, com Minha Casa é Minha Vida, com Mais Médico, com CRAS, com CREAS, com Saúde da Família, com PRONAF, com aquisição de alimentos, com beneficiamento de alimentos. O Estado chegou e ainda deixou uma reserva de 350 bilhões. 350 bilhões. E que o covarde do Paulo Guedes com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro falou que o Paulo Guedes é que manda, não quer garantir sequer esse auxílio emergencial. Vem inviabilizando, na verdade, um auxílio emergencial, que é lei, mas que eles negam. É a lógica do governo, né? É o ministro da Educação que nega a educação, é o ministro do Meio Ambiente que nega as políticas do meio ambiente, é o presidente da Fundação Palmares que nega toda a política de igualdade racial, é o ministro da Cidadania que vem negando também as políticas e os programas. Isso é para dificultar o isolamento e, assim, garantir a contaminação comunitária. E aí, Odair, retomando naquela questão que você falou também da subnotificação, a gente vai e volta, mas acho que é importante esclarecer as que estão aqui, Regiane, eu termino essa fala, porque onde também está o crime de não teste? Porque nós temos um percentual significativo que é assintomático. Ou seja, ele está com vírus, mas não manifesta em nada. Então, a testagem ia garantir poupar, porque ele não sente nada, mas ele pode contaminar um idoso, ele pode contaminar um diabético.
Então, esse controle mínimo de testagem, ou pelo menos as barreiras também em nível municipal, elas facilitaria muito isso no sentido de poupar vidas. Eu percebo, um estudo que eu recebi aqui de uma equipe, Regiane, equipe de professores, como que voluntários de universidade do Instituto Federal aqui de Minas, eu estou percebendo que no próximo final de semana corremos risco de chegar no Brasil com 60 mil, olha aí, com 60 mil mortos, e vão chegar a 1 milhão de infectados. É uma análise minha, não é dos professores, mas a partir dos dados que eles levantaram, eu estou percebendo que em menos de 15 dias vamos dobrar quase aí o número de mortes. É uma coisa assim absurda, assustadora, por isso que o apelo que a gente faz aí ao nosso povo que está seguindo, a única vacina que a gente tem é o isolamento social, nós não podemos relaxar, porque já está chegando, o sistema está saturando, pelo menos, Adair, aqui nas cidades pequenas, nós temos o conjunto, como eu dizia, Regiane, o conjunto de 300 mil pessoas que às vezes tem 10 respiradores, não vai ter como dar suporte para as pessoas, infelizmente. E nós não chegamos no topo, né? Nós não chegamos ainda no topo. Então, é preocupante essa ausência do Estado brasileiro, das políticas. Então, por isso que nós estamos numa crise sanitária, sim, mas numa das maiores crises de direitos, né, da justiça social. Eu acho que é como vocês colocaram aqui, né? E bem em cima do tema que a gente está propondo aqui a debater, a discutir, que é a questão da justiça social. E eu lamento assim profundamente a forma realmente como o presidente vem conduzindo essa pandemia. Você falou bem aí, Padre, a questão do auxílio emergencial. São milhões de pessoas que ainda não tiveram acesso, né, a esse benefício, que estão desempregados, que estão sem receber salários, né, não tem renda, enfim, uma situação muito complicada mesmo. E, de repente, a gente vê o presidente umas falas assim absurdas, até desumana, quando uma repórter perguntou para ele o que ele achava dessa quantidade de mortes aqui no Brasil. E ele disse, eu lamento, mas é da vida, não é? Outras em que ele dizia assim, eu não sou coveiro. Então, assim, chega a ser assim, violento do ponto de vista humanitário a declaração do nosso presidente realmente. Você tem razão, inclusive eu até apresentei um projeto de lei, me parece que a bancada também nesse sentido, que não ficasse só a Caixa Econômica, gente, pagando esse recurso, né? Que outros bancos, até porque nós temos outros bancos públicos, ou até mesmo privados, porque nós estamos no meio de uma guerra. É uma guerra, nós estamos numa situação de guerra por conta de um inimigo até invisível e perigosíssimo. Então, o Estado é que tem que ter a mão forte do Estado realmente para socorrer a população. E é assim inadmissível o presidente não ter convocado esses bancos para descentralizar e agilizar a entrega realmente desse auxílio emergencial. Não sei, tem hora que a gente fica assim, imaginando, parece que quer mesmo o caos, que o caos se instale no Brasil. E o que é pior, vidas que se perderam, né? Pessoas que se foram. Ele é muito assim, frio com relação a isso, né? Então, realmente é muito triste, é lamentável. Né? O que eu acho, viu, Regiane e Padre João, e todos que estão nos acompanhando aqui, é que, além de frio, é desumano, é covarde, insensível com a realidade das pessoas. Porque o que nós estamos falando é de uma questão civilizatória, solidariedade, humanidade, compaixão para com o outro. Se a gente esconde os números, se a gente submete as pessoas a um processo de exposição ao risco, é como se ele tratasse o povo brasileiro como soldados na guerra e mandasse todo mundo ir para o fronte, sabendo que as pessoas iam morrer. Porque, de alguma forma, é isso que eles estão fazendo. Sem ter um plano nacional de enfrentamento ao coronavírus. Veja, isso surgiu em novembro do ano passado. O governo brasileiro deveria ter se preparado, coordenado as ações.
Até hoje, eles não fizeram nenhuma reunião. Aliás, o presidente da República fez uma reunião com os governadores para tratar do assunto. Não tem notícia de uma reunião com os secretários de saúde. O mesmo ocorre em Minas Gerais. Não tem notícia de uma reunião dos secretários de saúde municipais de todo o estado para dizer assim, olha, nós vamos fazer nosso plano A é isso, nosso plano B é aquilo, nosso plano C é aquilo outro. Não tem plano. É um salve-se que puder. Eles lançaram um negócio aqui de Minas Consciente, que é, na verdade, a exposição das pessoas ao vírus. É como se fosse assim, um processo voluntário de ser cobaia. Eu vou ser cobaia de um processo de experiência aqui. É isso que eles estão fazendo no país. Vejam, nós somos um dos poucos países do mundo que estamos flexibilizando as medidas de isolamento com curva ascendente de contágio. O que a gente tem visto, é claro que a Europa é uma realidade, o Brasil e a América é outra realidade, os Estados Unidos é outra. Mas há padrão universal, por exemplo, essa, de medidas de isolamento, flexibilização de medida de isolamento com curva ascendente, não tem jeito de dar certo. Nós vamos ter um aumento do contágio e, logo, um aumento das mortes. Nós estamos expondo as pessoas. E expondo também de outra forma, na medida em que as pessoas não tiveram apoio devido e necessário para suas micro e pequenas empresas. Não há crédito. Nós, Rejane, temos que fazer, e Padre João, uma verdadeira cruzada contra os juros no Brasil. Nós precisamos financiar a atividade produtiva. Nós precisamos financiar os micro e pequenos empresários, os agricultores familiares. Não é possível uma taxa de juros de Selic de 3%, onde média o custo de captação de recursos dos bancos, e eles venham emprestar a 7%, 9%, nos planos melhores, com os programas do Plano Safra, ou em algum crédito imobiliário. O custo dos juros no Brasil é um custo abusivo, do cheque especial, do cartão de crédito. Nós precisamos fazer uma verdadeira cruzada para que haja uma regra de transição nesses próximos 3 anos, até que as empresas tenham prazo de carência. Depois de ter prazo de carência, tenham condições efetivas de pagar esse financiamento, porque senão nós vamos ter um aumento gigantesco do número de desempregados e uma evasão do campo, porque as pessoas também não têm condição de produzir sem ter crédito. Eu acho que esse tema que você trouxe agora é super importante. Inclusive, nós discutimos isso na Câmara. Nós chegamos a apresentar um projeto de lei que foi aprovado na Casa com relação ao crédito aos micros e pequenos empresários de todo o Brasil, até porque 90% dessas pequenas empresas concentra a maioria da mão de obra, né? Então, e aí vem a segunda onda que nos preocupa, né? A questão do desemprego. Mas até agora, de forma efetiva, o crédito não saiu. E quando sai dessa forma como você colocou, né? Com valores absurdos, chegando até 7% ou 8%, né? Inviabilizando. A questão da carência também. Pelo menos aqui no Piauí, eu tenho visto muitas manifestações dos pequenos empresários dizendo que está totalmente inacessível o crédito junto aos bancos. Ou seja, isso vai complicar seguramente ainda mais a nossa economia. Ou seja, vai desempregar quer dizer, a nossa parte nós estamos fazendo lá na Câmara, a gente está se debruçando, apresentando os projetos de lei, estão sendo aprovados, mas, infelizmente, quando chega na ponta, onde o Executivo realmente tem que fazer a sua parte, não está acontecendo. E isso realmente é extremamente preocupante. As duas coisas realmente têm que andar juntas. A questão da saúde, e, claro, priorizando a saúde, porque o nosso bem maior é a nossa saúde, é a nossa vida, né?
e, em segundo lugar, a garantia dos empregos e da própria renda, né? E isso também, com certeza, gente, isso aí é política pública, isso aí só tem a ver com a questão da justiça social. Muita gente tem que realmente se debruçar em como realmente socorrer o povo brasileiro nesse momento tão difícil. Eu quero aqui também concordar com você, já terminando daí, há uma pressão muito grande, inclusive o governo federal, que não consegue concatenar as lideranças, quando eu falo governadores e prefeitos, para unificar um discurso e um plano único, termina que os governadores, né, sofrem uma pressão maior para a abertura do comércio, enfim, nesse momento de ascendência realmente dessa curva que não está na fase ainda de achatamento dela. Então, é muito preocupante realmente essa situação. Quer dizer, a tomada de decisão nessa hora é extremamente difícil, porque a imunidade ainda da população brasileira ainda está muito baixa. Abrir isso, né, nessa situação de pressão, sem ainda uma segurança, porque não tem a vacina, porque ainda não tem um medicamento, eu vejo isso assim, com uma preocupação realmente muito grande. Você tem razão. Mas, infelizmente, nós estamos num desgoverno, né, que não consegue realmente apoiar os estados, que não consegue realmente efetivar as ações para que realmente possa socorrer a população nesse momento em que a mão forte do Estado tem que prover. E é isso. E aí eu já vou também com a minha saudação final. É esse, meu querido Padre João. E dizendo que é o Estado. E além das leis, né, nós votamos lei para socorrer os hospitais, as leis para micro e pequena empresa para estar aderindo e garantir os empregos, que é a economia, de certa forma, né? Então, muitas matérias já foram votadas. Nós estamos muito confiantes que vamos votar agora da agricultura, um conjunto para a agricultura familiar. E aí, quando a provocação, né, do tema Justiça Social e Democracia, os desafios, quando a gente não tem o Estado brasileiro chegando, nos poderes executivo, legislativo e judiciário. O judiciário a gente não é democrático, nós não temos muito o que fazer para democratizar, infelizmente, enquanto sociedade, enquanto povo, mas no executivo e o legislativo temos. Então, duas questões sérias e que nós, mesmo em tempo de pandemia, nós não podemos nos omitir, nos acovardar, porque o executivo e federal não tem jeito desse governo terminar os 3 anos, senão vai ser o caos instalado no país. Então, fora Bolsonaro é uma exigência, e mesmo 2020, para nós brasileiros, tem as eleições municipais. E nós estamos, essa pandemia, ela está trazendo, ela está destacando quem tem mais compromisso com a vida e quem não tem. Então, nesse sentido, é muito importante também cada cidadão superar qualquer obstáculo, qualquer receio que tem, seja em discutir política, em discutir partido e em discutir as eleições. Infelizmente, mas não tem como, porque, olha, a ausência de gestores, a ausência de políticas públicas, nós estamos vendo que dá morte. Né? Então, acho que é nesse sentido que eu encerro, provocando, né, a todos que acompanham aqui na rede, eu não vou nominar para não cometer injustiça, mas nesse sentido, olha, é um ano de eleição, a gente tem que discutir em nível municipal, em tempo de pandemia, saúde e a política também em nível municipal, educação, agricultura familiar, a economia em nível municipal, e ir identificando lideranças comprometidas, seja por legislativo, seja por executivo, para que em nível municipal a gente começar a reconstruir esse país. E assim criar condições para retomar em nível nacional, retomar o projeto democrático e popular. Projeto democrático e popular que nós provamos não só para os brasileiros, mas para o mundo, que é possível ir desenvolvendo
com distribuição de renda, garantindo justiça social. O que avançou nos governos Lula e Dilma, o mundo inteiro reconheceu. E é impossível que você não vá reconhecer, seja em todas as áreas, na ciência e tecnologia, né? na energia renovável, em tudo. Não foi só pão e circo, como alguns querem desqualificar as políticas. Não foi. Pelo contrário, foi dignidade, seja com Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Instituto Federal, Universidade Federal, e ainda ter deixado os 350 bilhões que esse povo que está lá não sabe nem investir, nem gastar, né, nessa reserva em tempo de pandemia, que era possível, né, nesse sentido, mas de maneira correta, que garanta, de fato, a justiça social. Então, companheirada, vamos fortalecer a nossa democracia. Fortalecer a democracia é discutir política, onde quer que estejamos. Mesmo no grupo de WhatsApp da família, que às vezes a primeira regra que está lá é não pode discutir política aqui. Nós temos que discutir política, porque é a vida do cidadão que está em jogo. É a saúde, a educação, a ação social, é a própria vida. Então, foi um prazer, Rejane, prazer, companheiro Odair. Eu estou me despedindo aqui, mas embora quem nos orienta a Rejane, mas acho que a previsão era essa mesma, era? É isso, Rejane? Sim, então, né? tá, que aí eu já faço a minha Teria uma hora de live, né? Então, agradecendo a vocês. Eu quero agradecer a oportunidade de ter falado com o Padre João, com você, a alegria de compartilhar um pouco as nossas angústias, nossos sonhos, nossas esperanças de um país melhor, e eu tenho certeza que nós compartilhamos isso com todos os deputados da nossa bancada, os deputados do bloco de oposição ao governo Bolsonaro. Acreditamos que um outro Brasil é possível, com justiça social e tendo como base a democracia. Ela deve ser a nossa guardiã e nós devemos ser guardião da vontade popular. Grande abraço, foi uma alegria ter estado com vocês. Bom, eu quero aqui mais uma vez agradecer, né, esse momento tão importante, esse momento tão rico, acho que de informação, aqui para todos que estão nos assistindo, agradecer também a participação dos internautas e também por ter acompanhado, né? Fizemos aqui o possível para poder passar bem rápido, de forma bem concisa, o que está sendo discutido na Câmara Federal e a conjuntura com o tema realmente da questão da justiça social e o dever nosso realmente de proteger a nossa democracia. Sei que o momento realmente é desafiador, como todos vocês estão acompanhando, mas acredito que nós estamos realmente fazendo a nossa parte, que é exatamente fazer valer e dar voz a quem votou na gente, né? Quem acredita no nosso trabalho. E nada melhor, gente, do que fortalecer realmente a nossa Constituição, fortalecer a nossa democracia. Não existe saída, uma outra saída, que não seja realmente pela via da democracia. Não existe saída para crises, saída para, muitas vezes, a desesperança, se não for realmente respeitar o direito das pessoas se posicionarem, de escolher realmente os seus representantes. Eu acho que a gente sofreu muito para chegar até aqui, foram várias ditaduras, e em todas elas a gente sabe o quanto realmente pessoas morreram, e quanto pessoas também deram as suas vidas, na verdade, para que realmente a gente pudesse chegar onde nós chegamos, né? Num país democrático do direito. Jamais retrocesso, muito pelo contrário, nós temos que avançar. E nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa de unidade, precisa de união e conjugação de esforços. Então, era isso que eu gostaria de dizer para vocês, mais uma vez, deixar um grande abraço aí para meus companheiros e que Deus nos abençoe e que abençoe realmente o nosso Brasil, porque precisamos muito, né, Padre João, das bênçãos de Deus, que ilumine realmente a cabeça de todas as autoridades, os representantes do povo. Rejane, só para terminar aí, e como você é do Nordeste, né, do Piauí, é uma postagem que eu li, né, nas redes sociais, tem muita coisa de informação, mas para descontrair, encerrando aqui. Está dizendo assim, olha, não vá celebrar pessoalmente a festa de Santo Antônio, nem de São João,
porque senão também vai encontrar pessoalmente com São Pedro, no final de julho. É nesse sentido, né? Que o Nordeste são as festas juninas, mas é um desafio também, né, para as pessoas nesses festejos, porque o isolamento social é algo... Nada de festa agora, não é isso, Pajão? Só Não vai temos que encontrar cuidar do isolamento social, né? E parabenizar também as manifestações hoje em prol da democracia, né? O Brasil todo se manifestando, isso é muito importante. Muito importante. Por isso que fora Bolsonaro, né? Grande abraço, Então é isso. pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite a todos. Um abraço. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado, Rejane. Obrigado, Adair. Um abraço. Valeu. Obrigado, John. Valeu.